Boa tarde, galera. Eu sou o Pedro e hoje a gente está aqui com um convidado muito especial para ser entrevistado. E vamos para a nossa abertura. Boa tarde. Eu sou o Pedro aqui do Voz de Luanda. Essa daqui é a minha companheira Jaqueline e essa daqui é a senhora Alba. Boa tarde, Alba. Boa tarde. Boa tarde, Alba. A primeira pergunta é: com o que a senhora trabalha e como começou a sua carreira? Eu trabalho com educação há mais de 40 anos. Comecei minha carreira com educação também. Sou professora desde os 13 anos de idade. Nossa. Mas na minha formação eu fiz o curso de arquitetura, trabalhei como arquiteta também mais de 30 anos. E agora, recentemente fiz 60 anos, então optei só pelo magistério e docência e direção escolar. Que legal. E o que te fez começar a trabalhar com essa profissão? O que te motivou a começar? Eu acho que cada um nasce com uma missão, com um dom, né? Sempre gostei. Na verdade, eu comecei a ser professora porque um vizinho meu ia me dar uma bicicleta se eu conseguisse ensinar a filha dele a escrever. Ela tinha limitações, né? Neurais e tudo. Acabei não conseguindo ensiná-la a escrever, mas tomei gosto pela profissão de ser professor. Então, eu me lembro de muito pequena, eu já queria ser professora. E as coisas vão se arrumando assim, né? A primeira opção minha de profissão foi arquitetura. Depois eu gostava muito de história, então prestei vestibular para o curso de História da Federal do Paraná, passei também e acabei fazendo os dois cursos juntos, né? Então de manhã eu fazia o curso de arquitetura e à tarde eu fazia o curso de História em Curitiba. E a vida vai te dando assim, né, oportunidades, tá? Tive a chance de ser diretora e criadora de uma faculdade aqui em Luanda. Era preciso uma diretora que tivesse magistério, fui escolhida aí, né, entre os membros, e assim acabou se delineando a minha história e a minha, né, história profissional, vamos dizer assim. Muito legal. Pode vir o próximo entrevistador. Boa tarde. Boa tarde. Como que surgiu a ideia de fundar um colégio? A gente já trabalhava com educação, tanto eu, a professora Luciana, como a professora Noemi, éramos professoras, né? E a gente, também mães, a gente queria uma escola diferenciada para os nossos filhos. E o que tinha aqui, a gente, né, achava que poderia criar algo melhor, foi dessa vontade de ofertar uma escola boa para as minhas filhas, para a filha da Luciana e da Noemi, que a gente criou o Colégio Luanda. Surgiu a partir de uma necessidade, então? Isso, de um colégio diferenciado, né? A gente era professora e falava, se o colégio fosse da gente, a gente faria assim. Então a gente criou o colégio. Hoje a filha minha que motivou a gente criar o colégio tem 33 anos, a da Luciana tem 35, né? Então isso faz bastante tempo. Eles iam iniciar o ensino médio. A gente começou com o ensino médio, Colégio Luanda. A gente começou com a escola para ensino médio, depois, né, com o passar dos anos, a gente foi mudando o segmento. Você achava que ia ser um sucesso como é hoje? Não. A gente não tinha essa visão de sucesso, a gente tinha essa visão de ofertar uma coisa bacana para os nossos filhos, né? E um trabalho bem feito. Então, mas naquele momento a gente não pensava, sabe? Um colégio Luanda com todos os segmentos, com sede própria, com todo esse caminho e trajetória que acabou acontecendo de uma forma tão bacana, né? Lenta, mas muito segura cada vez que a gente foi abrindo um segmento, quando a gente optou por comprar uma sede própria, né? Então a gente tinha vontade de ter uma colégio bacana para os nossos filhos e dar aula. A gente queria um lugar que a gente pudesse ser professor também. E acabou dessa necessidade, dessa paixão, né, se estruturando para uma coisa maior, a ponto de recentemente eu até abri mão das aulas para poder cuidar, junto com a professora Luciana, né, e demais envolvidos, da gestão de um colégio, que envolve mais coisas do que só a sala de aula, né? Muito bem. Pode vir o próximo. Boa tarde. Você, pessoal, pega aí dentro. Será que pega? Boa tarde. Boa tarde. Quais as maiores dificuldades de gerenciar um colégio? Lidar com gente sempre é um desafio diário, né? Porque as pessoas, elas não vêm só com a razão, elas vêm com emoção também.
Então, de repente, um atrito de sala de aula entre colegas, um atrito entre professor e aluno, e você poder agir para chegar numa solução boa, sem ofender ninguém, sem magoar muitas pessoas, eu acho que é um desafio assim, né? O outro é financeiro, de você oferecer, né, as opções que você oferece e ter uma escola saudável. Quem não gostaria de pagar 3 vezes mais para um professor? Mas a gente não pode cobrar 3 vezes mais de uma mensalidade, porque, né, o poder aquisitivo das pessoas não alcança. Então, equilibrar essa parte financeira com a qualidade de serviços é um desafio grande. O segundo é manter, né, conseguir o aluno para a escola e mantê-lo satisfeito com o serviço que a gente oferece, né? Muito bom. Pode vir o próximo, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. O que a senhora falaria para uma pessoa que pretende começar seu próprio negócio? Primeiro tem que ver se você é apaixonado, né? Pelo que você pretende montar, porque daí o tempo de trabalho não vira sacrifício, vira envolvimento, né? Você não se incomoda de trabalhar 1 hora a mais, 2 a mais, no final de semana, quando aquilo que você faz é aquilo que você gosta muito. Então, eu acho que quando você pensar no próprio empreendimento, né? Você tem que pensar nessa consideração, né? Não vai montar sei lá, uma rede de computadores se você não tem vínculo com máquina, não vai, né, montar uma padaria se você não gosta de comida. Então, a pessoa tem que gostar do que ela faz, né? Ela não pode fazer qualquer coisa que ela queira. Tipo, Isso. mexer com informática sendo que ela não gosta daquilo. Ela Isso. gosta de cantar, gosta de escrever, não gosta de informática. Isso mesmo, né? Eu, por exemplo, na área de informática, eu tenho bastante limitação, né? Trauma, a gente não foi formada assim, então jamais eu abriria né? E mesmo assim, no caso do colégio, né? Vocês recentemente viram que a gente abriu a parte de inglês, né? Poderia ser um serviço a mais na área de informática, mas não é a paixão minha, nem da Luciana, nem da Noemi, né? A gente uniu o colégio com essa vibe aí de uma língua inglesa, porque a professora Luciana também foi professora de inglês tanto tempo, então a gente conseguiu unir 2 em 1, né? Então, acaba não sendo um sacrifício para a Luciana participar das formações, né? De atender o pessoal que trouxe material didático de língua inglesa, a parte de formação dos professores. A gente trabalha, mas não trabalha com ranço, porque é uma área que a gente gosta. Então, primeiramente, pensar no empreendimento que você goste e que você tenha domínio, que você conheça, porque só gostar também não ajuda, né? Tem que gostar. Se você não tem esse conhecimento, você tem que buscar um parceiro, ou sócio, ou funcionário que domine, né? Não dá para você abrir um empreendimento que você não tem a mínima ideia de como funciona. Até dá, mas a chance de falir vai ser grande, né? Tudo bom. Próximo, pode vir. Boa tarde, Boa Alva. tarde. Esse era o seu sonho, de abrir uma escola assim? Eu e acho que a maioria das pessoas tem muitos sonhos. Já quis ser repórter, né? Já fiz curso de estilismo, já tive uma confecção de roupas infantis que eu adoro. Já fui professora, já tive escritório de arquitetura em Curitiba. Já foi de tudo, né? quase. Já vendi salgadinho, né? Na frente da minha casa, quando ainda era mais nova. A gente vai tateando e a vida vai trazendo oportunidades, né? Então, no caso lá, quando eu abri a minha fábrica de roupas infantis, né? Eu gostava, né? Acabei de falar que tem que gostar. Eu tinha certo conhecimento, porque desde pequena eu tinha costureira para mandar fazer minhas roupas e faço isso até hoje. Então eu tinha talento, tinha conhecimento, mas a época em que foi aberta no Brasil era uma época muito ruim economicamente, né? Foi a época em que foram abertas as importações para o Brasil, a roupa ficou muito barata, a roupa de fora, e a roupa que a gente produzia aqui ficou cara. Então, a minha fábrica não deu certo, não por incompetência minha, né? Eu gostava, eu tinha conhecimento, não fiz doidura, não gastei dinheiro à toa, mas não vendia o tanto que precisava vender para manter essa fábrica de roupas funcionando, né? Também não tinha internet, que é
lugar que você pode oferecer teu produto para o Brasil inteiro. Então, o momento não era bacana para aquilo. Talvez, né? Se eu repensasse essa fábrica de roupas infantis que eu gosto ainda, continuo gostando. Hoje, talvez a chance dela falir poderia ser menos ou mais, né? Então, a vida vai oportunizando. O fato de eu encontrar, né, as minhas sócias, da gente fazer degrau por degrau. A gente não pensa assim, fazer uma grande escola. Não. Vamos criar uma escola para os nossos filhos, a gente aluga um lugar, contrata os professores, e cada degrauzinho assim que a gente foi conquistando, né, foi fortalecendo e chegando no que o colégio é hoje, com essa solidez, né? É um colégio sólido, a propriedade é nossa, a gente foi comprando terreno por terreno. Ficamos 15 anos sem retirar nenhum centavo de salário. Isso era possível porque a gente tinha outros empregos, né? Se a gente vivesse só do Colégio Luanda, a gente não poderia guardar esse dinheirinho para investir depois. Então a gente dava aula em outras instituições e conseguiu dar essa, vamos chamar, economizada para ir plantando, né? Investindo mais no colégio. Então, só que a gente não tinha essa visão, isso a gente vê agora, né? O colégio foi criado em 2003, depois de 22 anos, né? Que a gente consegue enxergar algumas coisas ainda. Vocês já pensaram em expandir para outras cidades do Colégio Luanda? Não. Pensamos, mas não quisemos. Por quê? Porque a gente precisa, assim, estar muito presente. E nós achamos para que a empresa dê certo. Então, já foi nos ofertado escolas em Nova Londrina para a gente comprar, para a gente abrir uma filial, né? Em outras cidades, em São Isabel também. Mas a gente tem receio de que, querendo abraçar tudo aí, né, a gente abandone... Não consiga sustentar tudo. Sustentar aqui que é o foco, né? Não quisemos, não... Pensamos que vamos cuidar bem do que a gente tem. Tanta coisa para a gente estruturar ainda no Colégio Luanda, né, que a gente quer fortalecer e que precisa do nosso trabalho. Então, avaliamos e não quisemos expandir. E você acha que o colégio ele tem alguma coisa de diferente dos outros? Eu acho não, eu te mostro que tem. A gente tem uma psicóloga escolar que os outros colégios não têm, né? Não é obrigatório pela lei, mas desde quando a gente era bem pequenininho, só ensino médio, a gente tinha 60 alunos, 70, e a gente já tinha uma psicóloga dentro do ambiente escolar, porque a gente achava que era muito importante, né? Nós temos sistema de monitorias, que é uma oferta gratuita para o aluno, ele não paga a parte para ter esse reforço escolar, né? E nós temos agora o QS, que é 2 em 1, escola e curso de inglês dentro do estabelecimento. E foi uma medida que a gente demorou para tomar. A gente sempre quis, né, uma escola com essa forte visão aí de uma segunda língua, mas é difícil você equilibrar isso com carga horária, com questão financeira e tudo mais. Então, esse diferencial de um inglês, né, mais forte, as escolas aí vai ter uma aula por semana de inglês, aqui no Fundamental 2 nós temos 4. É recente, 2025, mas é um recente que já deu certo. Então, inglês avançado, sistema de monitorias, né, psicóloga dentro da escola, ajudando a ter esse equilíbrio emocional, fazem do Colégio Luanda. E professores, né? Nós temos professores aí com média de tempo aqui no Colégio Luanda de mais de 10 anos, quando não 20. Tem gente que está com a gente desde que ele foi criado. Então, nossos professores estão há muito tempo com a gente. Isso é muito bom. Não tem aquela mudança de profissional a todo momento, né? E professores os melhores da região. Eles são diferenciados e a gente faz questão de tê-los aqui. Eu acho que é só isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado também pela participação dos outros entrevistadores. Eu acho que é só isso por hoje. Esse podcast se acaba por aqui, então.